O sentido de petrificar, vegetar, animalizar, humanizar e divinizar. A evolução da pedra ao anjo. Pleroma e involução. Por que evolução da pedra ao anjo? Porque depois do anjo não é mais evolução. É pleroma. Ou seja, expansão. É algo que a gente não tem como conceber com o racional ainda. Então o que seria petrificar, né? Podemos adjetivar como ser humano engessado, que se comporta como a pedra. E vai entrar a involução. Cidadão que quer ficar só sentado, ele não ouve e não fala, busca não pensar, não sentir, porque aprendeu um tipo misterioso de yoga em alguma escola mais misteriosa ainda, que se satisfaz e se mantém com mistérios, ou uma crença religiosa. Ele é um bom candidato para voltar para a pedra. Isso é involuir, ir para trás, fita retroceder. Tudo que ele se esforçou para chegar no mérito humano, ele perde. Isso aí se vê muito nos mundos inferiores de cada mundo. Ondas de involução, que são tão incontáveis quanto almas que ascendem e acabam se reintegrando, se religando ao espírito, que era o que o espírita confundia. Por isso que o espírita chama de espiritismo, chama a alma de espírito, porque ele já vê o futuro da alma. É essa que deve se salvar. Quando você reza, quando você se inicia, desperta, se ilumina, o que você quer salvar é aquela que carrega informação. Porque o corpo não carrega nada, não é nem carregado. E o espírito não se envolve, então aqui trabalha a alma. Sentido de vegetar. É aquele que até reza, acredita em alguma coisa, né? Tem aqueles que só ficam nas raízes também, vão ao contrário, cresce para baixo, que é o cético, né? Muito materialista, pegado à terra. Mas já é um movimento vertical dentro dessa matéria. Mas ainda é um movimento muito débil, quase estático, quase se assemelhando à pedra. E tem gente que idolatra, adora a pedra, né, a escultura, e já vê ali a divindade. Tem gente que vê as suas plantas, seu jardim, com mais beleza do que o filho do outro, filho do vizinho, né? E as nossas crianças sempre são mais crianças que as outras. Então nós temos muito erro para corrigir. Então estou expondo, né, incisivamente qual é o problema para ver se tem solução. Porque se a gente não falar dessas coisas, ficar dizendo que problemas são outras coisas, talvez a gente vai colocar problemas que nem são problemas, que não devem ter solução. Essas pequenas coisitas, que é no detalhe que a gente se perde e não evolui, que deve ser corrigido. E não adianta só um, deve ser feito por um coletivo. Todo mundo entender isso. Sentido de animalizar. Sentido de animalizar, fulano parece um animal. É mostrar os dentes e, além de tudo, morder, devorar, atacar. Quer dizer que você não deve mostrar a sua atitude. É preciso atitude diante da vida. Nem tudo dá para deixar, mas tem outras coisas que pode deixar para lá. Uma coisa que o animal não faria. Ele não ignora assim um opositor. Sentido de humanizar. Eu acho tão engraçado. Às vezes tem estabelecimentos que dizem assim: agora nosso atendimento é mais humanizado.
grande coisa, né? O que é ser humano? Existe humano só bom? Ser humanizado é ser bom? Já pensou se a gente fosse fazer uma estimativa para os entusiastas das estimativas, fazem contas, né, e querem dizer alguma coisa com isso? Pegar assim a grande maioria do ser humano e descobrir que a grande maioria é perversa. Então dizer, rotular, que um atendimento é humanizado quer dizer que eu vou ser maltratado, se for comparar com estimativas do que é o humano apresentado. Então, pô, se não era humanizado, então o que era? Era animalizado? Então tem muita coisinha que a gente inventa moda, agora a gente cria novas terapias, novas ciências, e não consegue resolver essas coisitas aqui, porque é tão pequena, e a gente se acha tão grande que a gente pisa por cima, passa reto, nem vê. E quer procurar problemas e soluções. O que é o sentido de divinizar? Não é você pegar um oráculo, uma carta, e destinar o destino do outro que devia ser só o seu destino destinado. Você poderia ensinar o outro a se divinizar, a procurar, já que ele não consegue, né, com suas partes ir buscar, então ele está pelo modismo de corpo físico, né, que isso aqui é o objetivo, a ciência ensina assim, a, a religião também, a iniciática deveria expandir isso, acaba também chegando no mesma tecla. Divinizar é tu compreender todas essas coisas para trás e tu saber qual é a tua localização, tempo e espaço. E lembrar que é humano a caminho do divino. Depois disso, já é um terreno estranho, é terra estrangeira. No pleroma, você não está indo para lugar nenhum. Enquanto você tem partes, né, você sim está a caminho. E aí você vai sim, vai, volta. Ah, mas como assim na escola iniciática diz que a gente não vai para lugar nenhum, que a gente já está. Você tem partes lá, mas quer dizer que você vai ficar estático como uma pedra? Você não pode pegar e encarcerar o anjo em você, né, engessá-lo sem estar quebrado, como você, que é partes desse divino, e querer que ele voe. Por favor, né? Até inclusive há pouco tempo eu estava passando, a minha velha mãe ouve as missas, as cerimônias católicas na TV, e falava das paixões desgovernadas. Engraçado que a gente ouve isso também nas iniciáticas, que deveriam passar por cima disso e explicar isso. Então, como pode ter num ambiente o mesmo argumento que tem no outro? Um não explica nada e o outro quer explicar, mas continua também com o tabu. Então, nada adianta de nada para esses que buscam soluções para problemas que eles nem sabem quais são. Como saberiam a solução? E a questão da evolução é uma realidade, como a evolução. Tem a evolução darwiniana, que é, né, essa seleção natural que vai dando ambientação para cada espécie, né? Tem aqueles que são do elemento água. Se isso fosse explicado mais filosófica ou esotérica iniciaticamente, seria muito mais interessante. É por isso que as pessoas não se interessam muito por ciência, biologia, fisiologia, química, física, né? Astrologia, astronomia, apesar que a astrologia ela é exotérica, é uma decantação, ou no caso, é a avó da astrologia, como a alquimia é a avó da química, e a filosofia é a avó da física, né? Que agora vem com a física quântica, né? É presumir. A filosofia também presumia, né? Só sei que nada sei, e é um monte de teoria, né? Ia ser Tel, Deus. Eu gosto de brincar assim, que eu acredito que
Isso é uma forma de ser filólogo com a cultura das letras, né? Um bom filólogo e polígono também, para entender bem o sentido do que o som da palavra está querendo dizer. A gente não percebe nada, só fala, ou só ouve, corrige, ou simplesmente nem dá bola. Então, o que acontece, né? No final, se você gosta de ficar sentado, então seja não como uma pedra, seja firme como uma pedra, mas não permaneça sentado para sempre. Você já passou há muitos Manvantaras atrás pela realidade pétrea, né, da terra e espécie. A planta, não seja como uma planta, não vegete, né, pequenos movimentos para cima, mão para o alto, Jesus, Deus, JHS, Buda, né? Se apega na teosofia, nas palavras de Blavatsky, a única mestra fêmea, né, da modernidade. Ficamos assim dizendo amém. Como a planta, ela busca o sol, né? As pegadeiras, você planta ela dentro de um ambiente fechado, ela se alastra, se apega na madeira, mas ao mesmo tempo procura o sol. Então, ser vegetário na vida é meio apegado à matéria e meio fanático pela espiritualidade, pelo sol. É uma busca sem descolar. É claro que devemos ter pé no chão e cabeça no céu, mas isso aí tem que ser muito bem equilibrado. Não raiz numa pedra pesada e se você se tornar um brotinho e dizer, eu já fui um pouquinho acima. O que é isso? Isso não é evolução. E nem iniciação, despertar, e nem iluminação. Né? Apesar que você vai fazer fotossíntese, você vai pegar a luz, o que é melhor da luz do sol e vai poluir, né, em dióxido de carbono que vai lhe nutrir. Então você se nutre com o negativo da luz. O homem é assim, muito vegetal em natureza. Só ele não, né, ele está um pouquinho mais acima em nível de consciência, mas basicamente a mecânica dele é muito parecida com esses reinos. Tem todos, né? Eu já fiz vídeos provando isso. Então seja um grande pinheiro, né? Se alastre, já que você quer vegetar, né? E firme contra os ventos de vaiu, ventos da vida, que vão vir. Só não são constantes, né? Às vezes dá uma calmaria e você fica uma árvore pacífica, né? Pequenos movimentos de brisa e você acha assim, estou dando frutos, eu nunca vou tombar. Todas essas coisas estão em nós, tudo que está fora está dentro. E animal, né? Tem pessoas, por exemplo, eu sou muito rebelde, mas eu não quero ser um animal. Eu já passei por essa experiência. Foi fenomenal e também foi brutal. Posso ter parado num matadouro. A gente lembra alguma coisa assim, né? Por isso que a gente, né, quando a gente hoje em dia, nas épocas emergentes, a gente fala não comer o bicho, a gente se horroriza por sangue porque a gente já passou, né, por crueldades. Tanto praticamos, né, contra os outros, até no reino animal, né, com ferocidade, né, na época que a gente éramos dinossauros, sei lá, répteis, ou até mamíferos, fomos vítimas e predadores. A gente tem tudo isso dentro, por isso que a gente se assusta, senão a gente nem daria bola. Um divino que nunca optou por corpo físico, essa evolução aqui, ele nem fica sabendo dessas coisas. Como um monge budista em cima da montanha. Não conte historinha, né, fiada para ele, que para ele vai ser lorota, né, fofoca. Ele nem vai compreender. É uma linguagem estranha, não é só a deles em relação à nossa compreensão. E o que seria ser homem? Ser homem é pelo menos, né, não causar dor daquele que é homem também, ser humano, que já vem com dores. Já nascemos doendo, né? Já bate a clavícula ali na saída do útero, no osso do pélvico da mãe, ou na bacia, já nasce
muitas vezes chorando, né? Às vezes antes da batida ali, do tapa, do médico. E a mãe também, desconforto, até mesmo que seja parto cesariana, vai doer. Contrações, é inevitável, a dor é inevitável. Acho que Buda prestou atenção nisso com as suas, né, 7 esposas e as maias ali, e ao observar isso, que pô, a dor, né, mesmo que a gente bote um paninho, coloque, chape a mulher ali com ervas, ela ainda vai sentir dor, vai gritar, chorar, suar e doer, sangrar. Então, ser homem é entender isso, né? Seria não ser empático, teria que sentir a dor do outro, mas compreender a dor do outro em si. Daí você pelo menos vai ser simpático, né? Não vai atrapalhar, mas ajuda quem não atrapalha. E temos muito de atrapalhar uns aos outros, né? Fulano lá está vindo com uma coisa super nova, que pode inovar tudo, e vem alguém e corrige. Na correção, né? Aqueles que até tinham jeito, que queriam até melhorar, é como o ciúme. A pessoa que vive com ciumento, ela já traiu em outra vida, seja homem, seja mulher. Então ela vem para melhorar. Daí vem um bacana com ciúme, dando sugestão, piora de novo. Ressuscita os mortos, o qual? As memórias mortas, né? Os rostos mortos de imagens mentais que deveriam ser totalmente eliminadas. Mas não acontece, sempre tem um bacana para lembrar da desgraça alheia. E a gente adora a desgraça alheia, senão a gente não pararia para ver acidentes sem ser socorrista. A gente quer socorrer alguém? Não, a gente quer socorrer o nosso desejo de ver que não somos nós que estamos lá. É outro que está doendo. Mas espera que a tua hora chegue. Talvez, tomara que seja um pouco mais suave a sua passagem. E o que é ser divino? Não é ser puritano, não gosta mais de sexo, não bebe uma cervejinha com os amigos, não come carne, não faz nada. Isso aí não te deixa divino. Isso aí não é uma compreensão divina. Porque tudo que você nega foi feito pelo divino. Agora, o dia que você ser pleroma, você vai estar tão distante em nível de consciência, em frequência, que nada mais vai ser problema. Então, se não ter mais nenhum problema, não é preciso mais nenhuma solução. Solucionado está, porque você está dissolvido na eterna solução, substanciação. Paz reverencial a todos e espero que tenham me compreendido.